espero que vocês estejam bem, que estavam com saudade de nós, porque nós estávamos de vocês. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para vocês, deixa lá a curtida, inscreva-se no canal, compartilhe, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. A matéria é muito legal, o conteúdo está bem interessante e nós estamos aqui com o nosso convidado, o nosso amigo Rodrigo Rosso. Muito obrigada pela tua presença, por aceitar o convite. Eu que agradeço, estava louco para vir aqui. Que bom, é uma honra para mim ter você aqui, uma pessoa tão famosa no meio, tão conhecido, cheio de conteúdos. Espero que vocês curtem e gostem do nosso conteúdo aqui. Bom, antes de eu apresentar, o Rodrigo, né, é o responsável da nossa revista Reação, que todo mundo deve conhecer. É uma revista famosa, uma revista antiga, mas eu não vou falar aqui muito dela, porque eu vou deixar para o pai da criança falar. Revista antiga é bom, né? Velha, né? Não precisa fazer data, porque senão você vai entregar a gente. Rodrigo, me conta uma coisa, quanto tempo você está no segmento? Estou no segmento há 27 anos já. 27 anos, a revista está fazendo 26 agora esse ano. 27 anos, uma revista durar 26 anos no segmento. Se eu não me engano, acho que eu fui uma das primeiras anunciantes, não foi? Foi, exatamente. Eu fui uma das primeiras anunciantes, é isso mesmo. Começamos Deus, lá na REA em 1997, verdade. A revista nasceu para ser o catálogo da feira, da REA 97 na época. Nossa, quase 3 décadas. Exatamente, quase 30 anos já. E o que fez você entrar no segmento, esse segmento de trabalhar com deficiente físico? Olha, eu nunca imaginei isso na vida. Meu negócio sempre foi ramo alimentício e agropecuária. Agronegócio, Antes de entrar nesse segmento, eu tinha uma agência de propaganda, editora e assessoria de imprensa específica, especializada em agronegócio. Fui agência da Fazenda Reunidas Boi Gordo, vários laboratórios farmacêuticos, raças de boi, todas que você pode imaginar. E meu negócio era esse, e naquela época não tinha internet, né, Dani? Então tudo era lista telefônica de páginas amarelas, lembra? Então se você precisasse de qualquer coisa... Diz a lenda que sim. Diz a lenda que você não lembra, eu sou dessa época, sou geração Xuxa, né? A gente tinha na Páginas Amarelas um anúncio da minha agência, como agência de publicidade. E um camarada que você conheceu, Vicente Define Neto. Vicente. Grande Vicente. Mas eu tenho, por onde anda o Vicente? Ele está aprontando em algum canto aí. Mas o Vicente que me colocou nisso, né? Porque ele montou o escritório vizinho do meu, naquela ocasião, na rua onde eu tinha agência. E ele foi lá, não me conhecia, foi lá, bateu na minha porta e falou, com a lista de Páginas Amarelas na mão. Eu estou vendo aqui que você é agência, eu estou criando uma feira para pessoa com deficiência. Você poderia criar a campanha da feira para mim, logotipo, tudo? Eu falei, crio, quem vende boi, vende pote de margarina, vende deficiente, vende qualquer coisa. Vendedor é vendedor. Eu falei, a gente faz, não tem problema. Aí eu criei para ele o logotipo da feira, da primeira REA 97, que era uma medalha com o símbolo da pessoa com deficiência no meio. Fiz toda a parte visual da feira, né? Toda a comunicação visual da feira. E ele não tinha estrutura. O Vicente era ele e a mulher dele. Sim. E eu já tinha Simone, né? Simone, exatamente, Simone. Estava grávida até, lembra? Lembro. E o Vicente, ele não tinha estrutura, não tinha vendedor, não tinha nada. Eu tinha os vendedores, tinha toda a estrutura na agência. Aí ele falou assim, poxa, você não quer vender, comercializar a feira, seus vendedores comercializarem, dar uma comissão e tal? Eu falei, vamos conhecer primeiro o mercado para ver. Aí eu comecei a sair com ele para conhecer. Fui nas associações, fui nas empresas, fui na autoescola. Comecei a visitar com ele para ver o que era. Senti o mercado. Eu falei, caramba, bicho, que mercado bacana, não tem nada. Né? Como é que pode um mercado desse... 25 anos atrás, falei, como é que pode um mercado desse ser tão cru, né? Tão amplo. Tão amplo e tão cru, né? De informação, de tudo. E fui ajudando ele e tal. Eu acabei... chegou na época da feira, que a gente começou a vender os stands junto com ele e tal. E na época da feira, ele queria fazer um catálogo. Queria fazer um catálogo da feira. Só que a feira era minúscula, você lembra disso? A feira tinha 4, 5 ruas. Como é que você vai fazer A feira antes, gente, era a REA, né? REA 97. 97, né? Não tinha Reatec, não tinha nada. Era a feira e acho que foi a primeira. Foi que começou toda essa revolução nesse segmento. Para a pessoa com deficiência física e foi o Start. Foi o Start. Foi o que começou a revolução nesse segmento de pessoa com deficiência. Foi a REA 97, não foi Reatec, não foi Mobility, não foi nada. Foi a REA mesmo. Foi o Vicente Define Neto, com todas as suas qualidades e defeitos, mas foi ele. Aí eu criei tudo para ele, ele falou, vamos fazer o catálogo. Eu falei, Vicente, impossível, como é que você vai fazer um catálogo numa feira que tem 5 ruas? Não dá para fazer catálogo. Eu falei, faz o seguinte, eu já faço 12 revistas no segmento de agronegócio. Eu falei, vamos fazer uma revista? Existe revista para deficiente? Ele falou, não tem.
comecei a pesquisar, o Steven Dubner me deu algumas que tinha na Alemanha, nos Estados Unidos, tal, umas revistas feias, preto e branco, horrível. Eu falei, vamos fazer assim, vamos fazer uma revista bonita, e no final a gente põe umas páginas amarelas lá que nem lista telefônica e faz o catálogo da feira. Eu falei, beleza, olha, te juro, acho que em 5 minutos eu bolei o nome, que era Reação, aí na época se usava o termo reabilitação. Aí Revista Nacional de Reabilitação, eu botei um habilite ali, mas era para ser o catálogo, eu juro para você, não era para ser revista. Aí fizemos o catálogo no final da revista, imprimi 15 mil revistas, a feira tinha 4 dias, no terceiro dia já não tinha mais nenhum exemplar, eu fiquei sem nenhum. Acabou. E no segundo dia de feira, veio um cara com cadeira de roda, você que fez a revista? Eu falei, fui eu. Eu, 1,90 m do lado do cara disse, você que fez a revista? Ele foi. Eu falei, então faz o seguinte, tá aqui, R$100, não sei se era reais, que moeda que era em 97. Então, tá aqui, botou no meu bolso, enfiou no meu bolso da calça. E você é seu primeiro assinante, hein? E saiu. Eu falei, maluco, não tem assinante, não tem revista, isso é o catálogo da feira. Não, vai ter revista sim, é você ser assinante. Era o Klaus Bongart, o dono do Center Norte, um dos donos do complexo do Center Norte, que é cadeirante. E aí eu falei, caramba, vou ter que fazer uma revista só para agradar esse cara. No ano seguinte foi lá, não foi no Center Norte? Não teve no ano seguinte. O ano seguinte depois foi no Ibirapuera, na Baixa da Marquise do Ibirapuera, e acabou. Não, mas teve uma que foi no Center Norte. Teve, mas era outra feira. Foi uma outra feira que surgiu nesse meio também, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Integrare, verdade. Foi a Integrare, foi outra feira. Que era da empresa que era da ex-sócia do Vicente, foi para fazer birra. Então, nossa, e também não virou, também não deu certo. Aí esse cara foi embora, eu falei, vou ter que fazer uma revista. Como eu tinha 12 revistas de pecuária, e naquela ocasião eu ainda achava e pensava com todo mundo que vem de fora desse segmento para esse, que deficiente era coitadinho, e vinha aquela ideia, né? Tadinho dos aleijadinhos, né? Eu vou fazer uma revista para esse, que o pessoal beijava a minha mão na feira. Você que fez a revista, que legal, tal, nunca teve nada pra gente. Eu falei, fazer o seguinte, eu vou ajudar esses coitadinhos. É o que eu pensava na cabeça naquela época, eu não conhecia, não tinha deficiente na família, não tinha deficiência nenhuma, eu não imaginava, não era o meu meio. Aí eu peguei um jornalista, uma vendedora da empresa, falei, da editora, 50 e poucos funcionários, falei, vocês dois vão cuidar disso aqui. Vamos fazer, mas se der prejuízo, não tem problema, a revista de pecuária paga isso aqui, porque é uma forma de eu ajudar. Eu ganho dinheiro aqui e vou ajudar as pessoas com deficiência do outro lado. Não durou um ano, eu quebrei. Me meti num projeto de revista de forró, de banca de jornal, um negócio maluco lá, quebrei. Quebrei de pagar funcionário com mesa, cadeira, computador e tal. Mentira. E fui parar na sala da minha casa, no apartamento. Sim, 12 revistas de pecuária e a tal da revista dos deficientes. Pecuária é aquele negócio, você está muito bem na fita com eles desde que você também tenha dinheiro. Se você não tiver mais, acabou você. Eu falei, aqui não adianta, desse limão eu não tiro mais nada. Daqui, esquece o Rodrigo aqui. Daqui a pouco, todo mundo vai saber que eu quebrei. Não vai mais ter negócio aqui. Peguei a revista Reação, falei, eu vou ter que fazer desse limão uma limonada. Não sabia nada. O que eu fiz? Liguei para a Águida da Morumbi, lembra da Águida? Lembro. Liguei para a falecida Águida, falei, Águida, você me empresta uma cadeira de roda uma semana? Empresta, eu levo aí para você, levou lá em casa. Aí eu fiquei uma semana fazendo tudo de cadeira de roda. Ia no banco, ia na farmácia, ia no mercadinho da esquina, dentro de casa, levantava da cadeira. De loja enjoava, levantava, mas tudo que eu podia fazer, eu ia fazer de cadeira de roda. Falei, se eu vou escrever para esses caras de boi, eu entendo, mas de pessoa com deficiência, não. Eu vou ter que aprender. Tem que sentir na pele para aprender. Aí fiquei. Depois fiquei mais uns 3, 4 dias trabalhando com os olhos, uma venda dos olhos e tal. E foi assim, tanto é que muita gente, eu sempre escrevi como se eu também fosse uma pessoa com deficiência. Você vê o editorial, é sempre nós, né? Nunca aquelas pessoas, as pessoas, não, todo mundo é todo mundo, né? Tanto é que muita gente acha que eu tenho deficiência. Quando me vê, fala assim, nossa, você anda, você não me viu voando ainda, que é uma loucura. E foi assim que eu comecei nesse meio aí. E fui descobrindo que, poxa, você via lá fora, né? O Steven Dubner me trouxe muita fita VHS na época, olha, também não é do nosso tempo. Não. Fita VHS para assistir das coisas que tinham lá fora para deficiente. Então você via as Paralimpíadas, que hoje aqui são famosas, naquela época ninguém nem imaginava que tinha, né? Na década Era muito de pouco. 70, acho que já veio isso, né? Porque pessoa com deficiência física não saía de casa, era tratada como doente, era constrangedor para a família. Vergonha, tinha família que tinha vergonha. Eu lembro quando eu vinha da escola com a minha avó, eu era criança pequena, minha avó vinha de mão dada comigo, tinha um menino na minha rua que tinha síndrome de Down, e ele via brincando na calçada. Minha avó me mudava de calçada. Ela falava, não brinca com ele não que ele morde. Olha, gente, umas coisas assim absurdas. E eu sou de um tempo que tinha na escola sala especial.
ficava no fim do corredor da escola estadual, uma sala isolada com entrada e saída com horários diferentes, recreio e horário diferente para não misturar com ninguém, e ali virava um gueto, né? Ali eram todas as deficiências ali, né, naquele meio. Mas como é bom a gente olhar para trás, né, gente, e mudou, verificar, né, o quanto mudou isso, né? O quanto informações, enquanto tecnologias, a própria internet ajudou muito, sim, a mídia, né, ajudou muito. Eu acho que teve um estalo muito grande depois que a mídia até fez uma novela, aí outras emissoras começaram a fazer. Hoje você vê a deficiência dentro da casa, porque hoje você não tem uma novela, ou um filme de Hollywood, por exemplo, ou uma novela aqui hoje que não tem um personagem com deficiência. Que era uma coisa. E não é só um personagem criado, é o próprio ator, como Tabata, ou enfim, entre outros. Até pouco tempo atrás era sempre um personagem criado que alguém fazia o papel e tal. Hoje não, hoje eles estão usando, porque tem vários atores, né, muito bons com deficiência. Muito bons. Eu costumo dizer quando eu vou a CD, né, que eu vejo hoje que, enfim, deficientes, né, então tem vários tipos de deficiências aí. A mais conhecida hoje, infelizmente, é a física, mas você tem deficiência visual, deficiência física, intelectual, auditiva, enfim, múltiplas. E a gente... Doenças raras, não é? Doenças degenerativas que deixam sequelas, mas que, da mesma forma que ampliou-se as informações, ampliou-se também a tecnologia assistida, os veículos, informações, a própria mídia, o meio divulgador, né? Enfim, teve uma grande mudança nesses 25 anos. A gente está tentando lembrar aí da primeira feira, enfim, olha o que mudou. Nossa, quanta coisa mudou, quanta coisa. Mas eu acho que o básico de tudo, Dani, é a informação. Porque você pega, por exemplo, você estava falando do Steve, ele mostrava aquelas fitas, eu via lá, empresas assim, bandeiras de cartão de crédito, grandes marcas de refrigerante, marcas mundiais e tal, tudo patrocinando as Paralimpíadas afora. Caramba, eu aqui mexendo com boi, né? Eu falei, pô, esses caras, tudo no mercado, vou ficar rico mexendo com esses caras. Aí comecei a ir atrás dessas empresas aqui no Brasil com a minha revistinha embaixo do braço. Chegava lá, a primeira coisa, mas uma revista bonita assim para deficiente? Eu falava, pô, mas por quê? Para deficiente tem que ser feio? Não tem, olha como é o preconceito, né? Aí eu ouvi coisas do tipo, você acha que eu quero o meu como é que é? Você acha que eu quero um cara tudo torto segurando minha latinha de refrigerante? Desde quando o aleijado tem dinheiro para ter cartão de crédito? Olha as frases que eu ouvi, né? Eu não quero que meu carro seja conhecido como carro de aleijado. Essas empresas hoje, todas elas anunciam com a gente, todas elas têm deficiente no seu comercial de TV. E o que movimentou muito o mercado, né? Exatamente. Movimentou muito Exatamente. o mercado. Então, assim, nenhuma montadora investe tanto no segmento PCD porque está com pena do coitado deficiente. Se não for rentável, né? Se não for rentável, ninguém faz. Você sabe disso. E o que é legal que eu vejo, e você que é da área do meio de comunicação, é que realmente passaram a ter uma voz de peso. Exatamente. Né? Uma voz de peso. No Senado, própria Mara Gabrilli. Na Câmara Federal, tudo. Em todo lugar. Assembleia Legislativa, na vereança. Voz de peso, de informação, de legislação, sendo ouvidos, né? Sendo atendidos e respeitados. Mas sabe o que é, Dani? Também é aquilo, né? A gente vive num país, primeiro, o Brasil tem algumas peculiaridades. Nunca teve guerra. Então, diferente da Europa e Estados Unidos, o deficiente era um estorvo e não era um herói. Né? Mesmo que a criança nasça hoje com deficiência nos Estados Unidos, já é empírico, já é da nação, já é da cultura. Respeitar a pessoa com deficiência, ter um carinho, um respeito, você vê, teve guerra, chegavam os caras mutilados de guerra, enfim, tinha uma outra visão. A Europa é a mesma coisa. Aí você chega no Brasil, nunca teve nada disso. O cara nascia com deficiência, quantos que a gente não conhece? E era criado, era abandonado, era criado junto com um cachorro no quintal, sabe? A família escondia. Foi por muitos e muitas décadas foi assim, né? Então acho que uma das coisas que ajudou foi a informação, porque foi a lei de cotas também, porque a pessoa com deficiência começa a ser remunerada decentemente, começa a ter poder de compra e a gente vive num país capitalista. Né? Numa sociedade capitalista. Então você dá valor para aquele que consome. Né? Quando você enxerga a pessoa com deficiência como o cara que está ali só pedindo, não está comprando, não está produzindo, não está consumindo,
Se você olha para ele desse jeito, você não quer saber dele. É um CPF que compra, que fala, que vota, Pois é, cara. não é? Que estuda. Exatamente. Que Come, briga bebe, pelos dorme, seus namora, direitos, vai no enfim. cinema. É com qualquer um. É o que eu falo nas agências de publicidade, nas palestras que a gente dá. Pessoa com deficiência no decorrer de um ano consome muito mais do que nós que não temos deficiência. Eles gastam com coisas que a gente não gasta. Né? E todo mundo se veste, todo mundo vai no cinema, vai no restaurante, todo mundo usa óculos, compra sapato, mesmo que ele não ande. Tudo ele consome, comida, tudo. Só que no final do decorrer de um ano, vê tudo que ele consome de coisas que só usa para ele. Né? Tratamento, fralda, Ulipem, cadeira de roda, um monte de outras coisas que a gente não usa e eles usam. Então eles consomem mais do que nós. E outra, a partir do momento que você começa a enxergar que pessoa com deficiência são 46 milhões de brasileiros, apesar do IBGE vir com essa palhaçada agora dizendo que cadê? Morreu todo mundo então. Agora não são mais 46, são 12, né? 17, sei lá quanto. Mentira. A ONU e a OMS, desde que eu comecei a fazer a revista 25 anos atrás, já dizia que mais de 20% da população de países de terceiro mundo tem algum tipo de deficiência. O Brasil é o quê? País de terceiro mundo. Mais de 20% da população. Nós estávamos com o quê? 2,5%, 3% da população brasileira eram pessoas com deficiência física motora. Não, tá. Mas no motora. Total de todas no as deficiências, 23,9%. E agora caiu para 12%. 17%, sei lá como pode isso? Eu acho que é porque talvez alguns itens eles deixaram de considerar. Mas sabe o que é? Você foi visitada pelo censo? Não. Eu fui. Eu fiz questão. Toda vez que tem censo, eu faço questão de ser. Eles não te perguntam absolutamente nada sobre deficiência. E é por amostragem. A cada 10 casas, eles perguntam por uma. E a cultura, né? E a cultura do próprio censo. E outra coisa, a cultura do censo e outra. Quanto menos gente com deficiência para o governo tiver, não é melhor? Porque menos investimentos você tem que fazer nessa área, muito menos. Então, quanto menos gente tiver com deficiência, oficialmente, Você sabe que quando a legislação da habilitação mudou, que antes era vedada atividade remunerada ao veículo, né? Então, a pessoa com deficiência física não podia trabalhar remunerada ao veículo e agora pode trabalhar remunerado. Se o cara podia levar a família no carro, não pode levar uma caixa. Não e aí, logo em seguida, a gente adquiriu um ônibus com plataforma, banco giratório, semiautomático, adaptado, enfim, para habilitar a pessoa com deficiência física. E aí eu comecei a visitar algumas empresas de ônibus para divulgar e falar, olha, mais fácil você... O que é mais fácil? Você empregar e atingir a cota da empresa, porque é uma empresa de ônibus, ela tem que ter a cota preenchida, do que pagar multa ou adaptar o refeitório, ou adaptar o banheiro. Eles preferiam pagar a multa. Eu falei, não é possível. Grandes bancos, né, pagam a multa, porque assim, a multa tem limite. Então, se você não atingir o seu número X lá de funcionários com deficiência, mesmo que você ultrapasse muito aquilo, que você, por exemplo, sei lá, acima de 500 funcionários são 5% da cota, certo? Se o cara teria que contratar, sei lá, 100 pessoas com deficiência, às vezes é mais barato para ele pagar a multa do que ele ter que contratar 200 pelo número de funcionários que ele tinha, entendeu? Porque a cota tem limite, a multa tem um certo limite. Então, um banco, por exemplo, prefere pagar multa do que contratar, porque o banco vai enfiar o cara onde? Né? As agências deveriam ser acessíveis em São Paulo, até sai de São Paulo, acabou, não tem. As centrais de banco, normalmente são os núcleos, né, de administrativo dos bancos, são prédios antigos, você teria que adaptar tudo, então eles preferem pagar. A Prefeitura de São Paulo. Todo lugar, exato. Então, para essas empresas, é preferível, às vezes, eles pagarem, ou então pagar o salário e falar, agora pode, né, que é home office, mas naquela época não tinha. Pagava o cara para ficar em casa. E me fale uma coisa, quando, enfim, você... Mas mudou, graças a Deus. Graças a Deus, e espero que mude muito rápido e venha sempre favorecer. Mas voltando lá na feira, quando o Vicente fez a última feira, acabou não tendo, que eu lembro dessa época também, lá do Ibirapuera, todo mundo ficou revoltado, não teve feira. E aí? Você falou, e agora? Então, aí, como eu fiz a primeira, ajudei ele a fazer a primeira, e até acabei fazendo a primeira forçada, porque ele sumiu uma semana antes da feira. Foi, eu lembro. E aí eu tive que botar aquela feira em pé, mesmo a feira não sendo minha. Né? Eu falei, vou deixar os caras... Nome, né? E aí, vou deixar todo mundo aí. Eu paguei pra feira acontecer. Numa sexta-feira, o Center Norte liga na empresa, porque aí nessa altura do campeonato, a gente já estava dividindo até o escritório, eu e o Vicente. Né? Porque, falei, vem pra cá pra dentro, é mais fácil, o escritório era grande. Aí ele foi pra lá e tal, e aí o telefone toca umas 4 horas da tarde da sexta-feira. Você entrou
trouxer o dinheiro aqui hoje, não tem feira. Para pagar o pavilhão, né? Para pagar o pavilhão. Aí eu fui correndo no banco, tirei da minha conta, 2 sacolinhas de supermercado, fui lá às 6h30 da tarde, despejei o dinheiro na mesa do cara do Center Norte. Ele falou, mas a feira não é sua. Eu falei, eu sei que não é minha, mas meu nome tá lá, bicho. Eu falei, pode fazer. Aí foi, montei, botamos a feira em pé, tal, 15 minutos antes da abertura, aparece o seu Vicente. Aparece o seu Vicente engravatado, bonitinho, pra fazer o discurso da abertura. Eu não aguentei. Aí tudo bem, aconteceu a feira, foi muito bom, cara, foi muito legal. Foi um marco, né? Foi um marco, foi um evento muito grande. E por mais que ele tenha, eu agradeço o Vicente, ele que me colocou nesse mundo, me ensinou tudo aí dessa parte. E a revista até então nunca mais, desde aquela feira, desde aquele dia, ela nunca deixou de sair nem um mês. Mesmo durante a pandemia, ela sempre veio. Sempre e agora ela é digital também. E agora, durante a pandemia, eu fui obrigado, né? A gente antes já queria fazer, mas na pandemia, como foi tudo muito acelerado, a gente teve que fazer, ir para o lado digital. Tanto é que hoje ela não é só a revista mais, né? Ela é o sistema Reação. Que é um sistema de mídia que tem revista impressa, digital, TV Reação, na web, boletim diário de notícias, o site virou um portal de notícias, tem os disparos de WhatsApp, disparo de e-mail. Então, assim, as redes sociais, virou um combo de mídia, não é mais uma revista só. Para poder atingir não só a parte impressa, mas a digital. Hoje a impressa é aquele negócio, a impressa faz parte. Mas porque quem comanda é a questão digital mesmo. E por que você hoje desistiu da Reatec? O que fez você desistir? Não desisti. Porque mudou, né? Voltando, não é mais Rea, aí Reatec. Aí não é mais Rea. A Rea não teve mais, aí nesse meio tempo eles lançaram uma outra feira para concorrer com a Rea do Vicente, que se chamava Integrare. Integrare também só teve 2. Teve 2 Reas, 2 Integrares e aí acabou tudo. Só que nesse meio tempo, eu fazendo a feira e participando da Integrare, eu fui criando uma feira na minha cabeça. Falei, pô, se tivesse isso, se tivesse aquilo. Mas você nunca trabalhou com feira? Não. Eu só ajudei a Rea, é só a revista. A Rea eu tive que tentar fazer na marra, para não deixar o nome do vinagre. Mas eu fui pensando, falei, caramba, né, se tivesse uma feira assim, sabe, desse jeito, com tal coisa, seria legal. E eu criei uma feira dentro da minha cabeça. Mas eu não tinha grana para botar a feira em pé. Você colocar uma feira em pé, hoje, por exemplo, você colocar uma Mobility em pé, 2 milhões para ela sair do chão, né? E a feira Mobility é simples, não é uma feira igual a Reatec, por exemplo. Aí, falei, pô, eu queria fazer uma feira. Eu peguei muita amizade com o pessoal da Fundação Selma, com o Eduardo, que era o superintendente da Selma. A gente tomava muito cafezinho junto lá e tal, fazia muita coisa lá. Aí eu comentei com ele, ele falou, porra, sua ideia é muito boa, hein, bicho? Eu falei, mas eu não tenho como fazer. Ele falou, então faz o seguinte, eu tenho um amigo que faz feira, que é o Zé Roberto Sevier da CIP. Falou, você tem a feira na cabeça, ele tem grana e faz feira. Vamos juntar vocês dois e nasce a Reatec. É assim que nasceu a Reatec. Eu tinha o nome, eu tinha tudo na cabeça. Aí juntou os contatos, tudo. Aí juntou nós dois numa sala, pô, você tem o nome, você tem a empresa, juntos os dois vamos fazer uma feira. E foi assim que nasceu. Aí em 2001 aconteceu isso, em 2002 nasceu a primeira Reatec e ela chegou a ser a 3ª maior feira do mundo para pessoa com deficiência em muito pouco tempo. Ela foi crescendo. Não, tanto. Eu lembro que teve uma ali no Centro de Exposição da Imigrantes, que pegou os 2 pavilhões, né? Eram 2, né? São 2. Eram 2, hoje são 3, 4, já cresceu muito. Na época pavilhões, bombou. A feira dela teve de verdade, porque assim, feira a gente fala de verdade porque normalmente nego mente quanto vai de gente na feira, né? Se vai 10 mil, você fala que vai 50 e não dá pra falar que não. Mas a Reatec de verdade, naquela época, 2008, 2009, 2010, iam 45, 46 mil pessoas por edição. Era muita gente. E você não conseguia visitar a feira num dia só. Era gigante, era enorme. E você tem uma ideia, da Alemanha são 7 Reatecs. Era muito maior, a gente era 3º, perdendo para a Alemanha e Estados Unidos. Mas era muito grande. E assim, e começou a mídia aí em cima, a imprensa ia todo ano, então começou a sair, e divulgar. Aí nesse meio tempo o Brasil começou a ganhar muita medalha nos Jogos Paralímpicos, começou também, foi tudo uma coisa ajudando a outra. Aí veio a questão da lei de cotas e foi ajudando uma coisa, foi ajudando a outra, e a pessoa com deficiência foi tendo uma visibilidade muito maior. E graças a Deus hoje é o que é, tem tudo quanto é novela, tem pessoa com deficiência, programa de auditório de pessoa com deficiência, comercial de TV tem pessoa com deficiência. Hoje a pessoa com deficiência é um consumidor como qualquer outro, tanto é que todo lugar que você vai tem um banheiro adaptado. Por que você acha que não... Porque assim, ok, você não faz mais parte, você vendeu, né? Você vendeu Sim. a sua... Em 2012 eu vendi a minha parte para o meu ex-sócio, que é o CBR. Aí o CBR, por sua vez, em 2012 mesmo, ele vendeu a empresa inteira, que tinha 26 feiras, a Reatec era uma só delas. Ele vendeu a empresa inteira para um grupo italiano que se chama Feira Milano, e hoje é a Feira Milano que faz a Reatec. Que não é igual
Mas igual às 3 últimas feiras que a gente teve, esse impacto todo, essa mudança, obviamente, não teve esse impacto todo, essa A gente coisa falava o seguinte, toda a da Reatec feira. tinha alma, né? A Reatec tinha vida, né? Então você não via ninguém triste na Reatec. Sim. Era lotado, música em tudo quanto era estante, Era todo um mundo feliz, ponto de encontro. era um pra ponto de todo encontro, mundo, e nego né? ia, comprava, jogava, tudo tinha vida ali, né? Tudo, movimento, tudo era feito para eles. Mas assim, eu vou te responder do mesmo jeito que você me perguntou, mas por que isso aconteceu, que a feira, ela vem diminuindo. Hoje a Reatec não é 1/8 do que ela era. Em tamanho, hoje ela é 1/8 do que ela já foi. Né? Ela foi diminuindo, e cada ano está diminuindo mais. Hoje você não tem nenhuma montadora na Reatec, você não tem nenhuma marca de carro. E participavam todas as montadoras. Todas. Na Mobility eu cheguei a ter 21 marcas, e na Reatec não tem uma hoje. Né? Na última Mobility diminuiu muito, eu tive 7, mas na Reatec não tem nenhuma com o nome que a Reatec tem. Mas aí que tá, quantas autoescolas tem? Por que a sua que evidencia? Porque você tem, você sabe fazer, você sabe lidar. É a alma do negócio. É a alma do negócio. Por que a Reatec deu aquela murchada? Porque não tem hoje à frente ninguém que conheça da pessoa com deficiência para fazer. Eles são muito bem intencionados, eu conheço o pessoal lá da feira. Virou mais um produto do que não é uma vontade, como que eu vou me expressar? Uma coisa que é feito para eles, um produto para eles. Um produto deles, para a carteira deles, é o mundo deles. Não que seja um mundo... É a feira para, assim, eles fazem centenas de feiras. A Reatec é aquela para ajudar. E não é, gente, é um negócio. Era um ponto de encontro, era tão gostoso quando a gente ia pra feira, tinha futebol, tinha jogo de basquete, tinha teatro, você tinha ia pra feira e você apresentação, vendia o seu produto. E tinha comprador, e você conhecia gente nova, via gente do Brasil inteiro, do mundo visitar a Reatec, era esse. Eu tive a oportunidade de visitar feiras lá fora depois de fazer a Reatec. Eu fui para Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e tal. E todas essas feiras, quando você chega até hoje e fala de Reatec, todo mundo conhece. Puxa, que todo legal, mundo conhece Reatec, já ouviu falar na Reatec, todo mundo tem a Reatec na cabeça como aquela feira gigante. Quando chega aqui hoje, quando vem, fala, caramba, cadê a feira? Né? Não é por falta de vontade da Feira Milano, mas é que eles não têm Você sente falta? Do que, da Reatec? Eu até tentei com eles, porque eu acho que esse mercado não tem que ter 2 feiras. Você sabe que é um mercado pequeno. Hoje, depois em 2015, vamos lá então, voltando na história, em 2015 eu vendi a feira em 2012, fiquei 3 anos por contrato proibido de fazer feira, respeitei, não fiz, em 2015 eu criei a Mobility, mas na minha cabeça não para concorrer com a Reatec. Eu sabia o que a Reatec fazia porque era eu que fazia. Eu fiz a Mobility com o que não tinha muito na Reatec. A Reatec foi perdendo carro. Eu fiz uma feira, até a pedido das montadoras, uma feira que evidenciasse mais o carro. Foi aí que surgiu a Mobility. Foi aí que surgiu a Mobility. Não que ela fosse uma feira de carro, mas é uma feira que tem um espaço maior para o carro. A gente tem um test drive de 2.000 metros, né, de 2 quilômetros. A Reatec teve agora o último dela, foi um test drive de 200 metros com um carro. Pô. A Reatec é uma feira que trabalha com serviços, todos os tipos de serviços voltados para a pessoa com deficiência física, todas as associações e etc. E a Mobility é uma feira comercial de veículos e produtos ligados ao veículo, à mobilidade assistida. Então, diferente da Reatec, tá? Então, são feiras distintas. A Reatec foi muito grande realmente de serviços, de associações, tudo tinha na Reatec referente a produtos para pessoas com deficiência física ou serviços para pessoa com deficiência física, tinha na Reatec, você encontrava lá, gente de fora, não só São Paulo. Agora a Mobility não, é mobilidade, tudo ligado à mobilidade para pessoa com deficiência física, a gente encontrava. Seja carro, cadeira de roda, mas sempre ligado à mobilidade. E o que aconteceu? Acabaram migrando para a Mobility muitos expositores da Reatec, não porque a gente foi atrás, mas o cara via que lá não estava virando, ele acabou indo para a Mobility. E a Mobility foi crescendo. Antes da pandemia, na última feira, antes da pandemia em 2019, nós chegamos a ter 21 marcas de automóveis dentro da Mobility. Eu lembro. Muito carro. De 2000, aí ficamos sem fazer feira 2020, 21, 22. A gente fez no Pacaembu, uma feira bem menor, bem mais enxuta, com 7 montadoras só de marcas e carros, só 7. Para quem tinha 21, a feira foi 1/3 do que ela era. Por que você acha que caiu? Né? Caiu por causa das isenções, né? As isenções são uma bagunça. Primeiro a pandemia. Isso já mudou tudo para todo mundo. Durante a pandemia veio o nosso amigo Dória, que acabou virando São Paulo de ponta cabeça.
Feira, lembra que ele foi abrir uma Ubiri? Se eu soubesse quem era aquele cara, na época que era prefeito de São Paulo, foi lá abrir, a gente tinha dado uma surra nele. Aí o que aconteceu? Virou um mercado de ponta cabeça, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se São Paulo está tudo daquele jeito, o Brasil inteiro foi na onda, foi na cola. Até o governo federal fez porcaria. Acabou pegando o IPI que não tinha limite e limitou em 200. Por quê? Porque o Dória saiu espalhando para o Brasil inteiro que 90% era fraude das habilitações para pessoa com deficiência. E isso caiu lá no ouvido do governo federal na época do Bolsonaro e diminuíram tiraram o não limite de teto e puseram limitar em 200 o IPI. O que aconteceu com o ICMS desde 2009? Há 14 anos o ICMS está limitado em 70 mil reais. O que você compra hoje com 70 mil reais automático? Não existe. E o pior, sabe qual é? Voltando um pouco até na nossa história, que a gente estava falando da década de 70, né, início de 80, de achar que a pessoa com deficiência física é um coitadinho. Por que a pessoa com deficiência física não pode ter um carro de luxo? Por que a pessoa com deficiência física não pode comprar um carro de luxo, dirigir um carro de luxo? Que a gente estava falando, 46 milhões de pessoas com deficiência. Você sabia que desses 46 milhões, 42% são de classe AB no Brasil? E 44% de classe C? Então você tem aí 42 mais 44, 88% das pessoas com deficiência no Brasil tem condição de ter carro. Pois é. E aí você vai tirar o carro desse cara? Então, e aí você vai dizer que a pessoa com deficiência física tem que limitar a dirigir um carro popular? Que não tem porta-mala para carregar cadeira de roda. Começa de cima para baixo. E outra coisa, é impossível. Como é que você vai pegar um carro popular com porta-mala do tamanho de uma caixinha de fósforo para carregar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho? A sogra, papagaio, filho, porque aquilo lá, ninguém é filho de chocadeira. Sim. Tem filho, tem mulher, tem mãe, tem pai. Como é que você vai carregar todo mundo no carro? Né? Com um carro popular não dá. E hoje nem popular você compra por 70. Ah, mas aí o ICMS agora até 100 mil você pode comprar e paga a diferença. Olha a confusão na hora de faturar esse carro, gente. Antigamente não, o IPI era livre, ótimo, você compra até uma Ferrari se quisesse, e o ICMS você tinha uma limitação, mas era fácil de trabalhar. Né? O que seria fácil? Fácil não, que seria ideal hoje? Iguala o ICMS, o limite, o teto do ICMS com o IPI, mesmo que tenha limite no IPI, mas iguala os dois, acabou, fatura numa boa. Só que hoje a gente está com um problema de IPVA em São Paulo e em alguns outros estados também, de reflexo de São Paulo pelo que o Dória fez. Muda governo e não consegue acertar. Né? Porque o estrago que o Dória fez foi tão grande, foi tamanho que não se acerta nem no governo federal, nem no governo estadual mais de São Paulo. E fora que respingou em outros aí que acharam que o Dória era o máximo e fizeram igual em outros estados. Está tudo zoneado. Então para arrumar isso vai demorar. Aí a gente está lá e você sabe que a gente briga mesmo pelas coisas. Eu estou há 14 anos tentando mudar o limite do ICMS. Não consegue. Não consegue mudar. Ter esse negocinho para 100 e tal, mas não consegue aumentar. E nem vai aumentar tão cedo. Então, você acha que não vai mudar? Aquele negócio, não é que não vai mudar. Não vai chegar no que a gente quer. Por dois motivos. Primeiro, teve essa história de acharem que era tudo fraude. Né? Que 90% era fraude. Aí teve essa questão agora também, entra governo, sai governo, aquela briga toda que é mais política do que uma... Sim. É uma briga pessoal que virou. Né? Direita, esquerda, tal, não sei o que, Lula, Bolsonaro, dividiu o país. O CONFAS, o que acontece? O CONFAS ele é unanimidade. E o ICMS se resolve, viu gente, no CONFAS. Não adianta o Estado falar, aqui o meu Estado é bonzinho, aqui o limite é 300 mil, o limite é 200 mil. Não existe, viu gente, é mentira. O Estado não resolve e não define limite de teto de ICMS. Quem define isso é o CONFAS, que é um órgão federal que reúne todos os estados. Se o CONFAS não decidisse por unanimidade, São Paulo pode querer botar o limite que quiser que não vai conseguir, Bahia a mesma coisa, ninguém vai conseguir ser diferente do que é definido no CONFAS. E o CONFAS é por unanimidade. E como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Como é que você faz um troço por unanimidade? A maioria, unanimidade, 27 estados vão falar o quê? Se um lá fala que não quer, acabou. Né? Então isso dificulta demais o aumento, porque ninguém quer perder a arrecadação. Aí você vem com esse lado agora aí, que vai ter reforma fiscal. Vai ter reforma fiscal, vai ter o Conselho Federativo, que vai definir, o dinheiro todo vai para a União, aí se o governador de São Paulo quiser comprar um copinho de café, vai ter que pedir dinheiro para o governo federal. Não vai existir mais CONFAS, provavelmente, porque se vai existir o Conselho Federativo, vai ter CONFAS por quê? Quem que vai definir isenção? Todas as isenções, IPI, IOF, ICMS, IPVA, vai tudo virar IVA.
fosse sobre valor agregado. Mas isso tudo já está certo? Não. Quando vai acertar isso? Ninguém sabe. Enquanto o Bolsonaro não for preso, acho que nada vai acertar nesse país, né? Porque o objetivo desse governo não é governar o Brasil. O objetivo desse governo é enfiar o Bolsonaro atrás das grades. Enfia logo, então, para pelo menos vai começar a funcionar. Porque está demais o negócio. O país está parado em função de uma briga pessoal. Né? Então, com esse negócio do IVA, eu acho que muito difícil que o Confas vai fazer alguma coisa, vai mudar alguma regra do jogo, vai trocar o pneu do carro com ele andando. Nessa altura do campeonato, porque não sabe nem se vai ter Confas amanhã. Né? Então, você acha que... E aí o mercado para. Né? O mercado todo, não é só de carro, tudo para. O mercado inteiro para, porque fica tudo numa indecisão e numa indefinição total. Né? O que eu acho que pode acontecer até o final do ano? A pressão para um aumento de teto de semestre está muito grande, já há anos, né? Está muito grande, está ficando um troço insustentável. Você pega todo dia, se você ligar na TV Câmara ou na TV Senado, todo dia sobe um lá e fala alguma coisa do teto de ICMS. Então, assim, sempre tem muita gente atrás desse aumento. Então, acho que provavelmente, para dar um cala-boca na coisa, é capaz de subirem para 120, 150, alguma coisinha, vai, sabe? Dá uma quirelhinha lá para eles pararem de encher o saco. Mas chegar a 200, que é o que a gente queria, não vai chegar. Isso, infelizmente, não. Voltando um pouco para o lado da revista, a gente já volta a falar sobre as isenções, mas voltando para o lado da revista, qual uma das matérias que você publicou que mais teve impacto no segmento? Vixe, vamos voltar a falar de carro de novo. Foi quando mudou de 60 para 70 mil. Que foi motivo de capa 2 vezes, 60 mil até quando e tal, e foi feita uma campanha enorme, não tinha nenhuma associação na época, não tinha nem a Abridef ainda, que eu fui presidente, criei depois. Não tinha nada, foi a revista que conseguiu passar de 60 para 70 naquela época, isso em 2009. E assim, deu uma repercussão muito grande na ocasião, porque foi um trabalho basicamente feito pela revista Reação. Mas é difícil você separar, são 150 números, né? 150 exemplares. Então você falar, que matéria que deu? Que impactou, que você fala, essa teve um carinho todo especial e mexeu com o Rodrigo, e você falou, puxa, foi uma coisa impactante para você. Caramba, foi essa daí, no negócio de 60 mil por 70, teve muitos personagens que passaram pela gente, né? A gente fez o João do Pulo, Osmar Santos, que virou amigo pessoal, assim, muita gente que passou pela revista e que marcou, Lars Grael, muita gente. Muita gente, porque aquilo, né, como dizia a Célia Leão, que foi deputada estadual aqui em São Paulo, lembra dos discursos antigos dela? Que ela falou agora, repetiu na Expo Cristã, eu acho que foi, que eu fui dar uma palestra, ela estava lá também. E ela repetiu isso no discurso dela, agora ela não é deputada, não é mais nada. Mas ela falou a mesma coisa, e é uma coisa que sempre marcou quando ela falava. Ela assim, acha legal quem luta pela causa do negro, acha legal quem luta pela causa do índio, só que ninguém fica negro e ninguém fica índio. E pessoa com deficiência, qualquer um de nós pode ficar a qualquer momento. Né? Então, o Brasil produz por dia, gente, mais de 500 pessoas com deficiência. Produz por dia. Seja de nascimento é muito pouco hoje, é mais, hoje, muito autista, né? Mas a deficiência adquirida é o que mais tem. Sim. Aí você fala, mas como que pode, né? O deficiente que a gente vê é aquele que está no farol vendendo bala, é aquele que está pedindo cadeira de roda no ratinho. Mas esse é o que se mostra, o que aparece. Passa a Mercedes do seu lado, BMW do seu lado, tem uma pessoa com deficiência dirigindo e não tem o selinho do deficiente no carro. E nem precisa mais, né? Nem precisa não mais. É mais obrigatório essas E nem coisas. precisa mais. Então, você tem hoje uma parcela de pessoas com deficiência, que, por exemplo, em 2007, se não me engano, um levantamento que a gente fez, a maior causa de deficiência no Brasil foi o esporte radical. E pobre pratica esporte radical. Então, tá aí quando você fala que... Eu já tive tantos casos Exato, de ouvir sabe. Cliente, uma queda doméstica idiota, então, ficou tetra, garotada que mergulho. foi, mergulho, meu Deus, mergulho é muito... um chicote no pescoço, mergulho queda de bicicleta que bateu com capacete, bateu onde não podia, acidente de carro, bala perdida. Teve um que me marcou que logo no começo que eu comecei a mexer com isso, o cara saiu do banco, parou para olhar o extrato embaixo da placa do banco, a placa caiu na cabeça do cara tetraplégico. Mas vai ser azarado assim lá longe, né? Eu tenho um caso de um menino que eu conto também, que ele fez 18 anos e foi comemorar os 18 anos dele em Amsterdã com a família. E ele no restaurante, almoçando, a mesa na calçada, um idiota subiu, sei lá, no parapeito do restaurante, se jogou, caiu em cima da cadeira, da mesa, a mesa veio, bateu nele e voltou paraplégico para casa. Tá vendo? Então, umas histórias que você fala... E aqueles que teve um caso que a família conhecia os 3 irmãos, até hoje não sabe, o cara foi
boa, acordou, não andava mais. Eu Aconteceu trouxe com o ele. Robson, o último nosso podcast foi do Robson, Sim. que teve a doença na medula, né, uma infecção medular Então. e ficou paraplégico. Né? E assim, dorme bom e acorda paraplégico. E a família inteira, eles, a irmã e o outro irmão, mesma coisa. E não é genético, né? Como é que vai explicar isso? É aquilo, gente, não tem explicação. Qualquer um de nós pode sair daqui, tropeçar na escada, bater a cabeça, acontecer um acidente de carro, qualquer coisa, cair do cavalo, como aconteceu com o Christopher Reeve, bater a cabeça, enfim. Né? Pode acontecer com qualquer um. Pessoa com deficiência, a hora que a gente entender que a gente é vulnerável pra caramba, a gente não é nada. E qualquer coisa que pode acontecer com a gente pode ou morrer, ou se tornar uma pessoa com deficiência. Por isso que tem tanta pessoa com deficiência no Brasil e hoje. E o número só cresce. O número só cresce hoje, ainda mais quando você junta, traz para dentro do mesmo grupo as pessoas com autismo, que hoje, 1 a cada 38 crianças nasce com autismo no Brasil. E isso já devia ser assim, é que a gente não tinha diagnóstico. Exato. Né? Mas já deveria ser assim. Você tem as doenças raras hoje, inúmeras, né? Doenças degenerativas. Esclerose múltipla, tal, e muitas doenças degenerativas. Artrite. Exatamente. Né? Então não é que é tudo fraude, gente, não é fraude, é que às vezes você vê o cara descer do carro num supermercado, numa vaga para pessoa com deficiência, desceu do carro andando, você fala, aquele cara ali é fraude. Não é que é fraude. Tem fraude? Lógico que tem, como tem fraude no INSS, tem fraude em tudo. Na medicina, tudo que tem benefício, tem fraude, gente. A gente está no Brasil. Lembra do Pix? Saiu o Pix num dia. Lançou o Pix, 2 dias depois já tinha dando golpe do Pix. Fazer o que esse brasileiro é assim? Infelizmente é assim. É criativo demais pro golpe, né? Pro lado ruim. Mas se o médico deu, realmente tem muita gente, né? E outra maneira, ninguém chega lá e fala, eu sou deficiente, do nada. Você tem que passar por 2, 3 médicos para ser diagnosticada a sua deficiência e ser atestada. Você sabe que eu mesma, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vou aqui contar para vocês o que aconteceu com um aluno que virou meu amigo, gosto muito dele, queria muito até que ele viesse, até pra gente relembrar essa história. Menino, 18 anos, e ele era nadador profissional da seleção brasileira, tá, na Paralimpíadas. Então você imagina ele chegando na escola todo fortinho, saradinho. E foi logo assim, tipo, na primeira, segunda semana que eu comecei a trabalhar no segmento. E aí ele chegou e ele falou, eu cheguei atrasado para minha prova teórica. Na época, a autoescola era ali na Vila Mariana, o Detran descendo a Sena Madureira, lembra? O Detran de São Paulo descendo a Sena Madureira. Aí eu falei pra ele, olha, a turma já saiu, mas pô, você é menino, vai lá. Em 10 minutos você desce, né? Você rapidinho, todo saradinho e tal. Ele, e eu, gente, não olhei no sistema qual era a deficiência, se era deficiente mesmo. Chegou no dia seguinte, estou eu trabalhando de cabeça baixa, ele senta na minha mesa e coloca a perna sem a prótese em cima da minha mesa com a perna machucada. Eu olhei aquilo, Rodrigo, eu falei, meu Deus, eu mandei o menino correr, falando pra ele descer rápido, que ele tinha prova teórica, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E ele fez propositalmente a brincadeira e começou a rir. Ele falou, eu fiz de propósito pra você rir, imagina, eu não tô aqui por causa disso, tal. Eu vi que você não percebeu, virou meu amigo, tal. Mas você veja, ele nasceu com essa deficiência, com uma má formação congênita, então ele sempre usou prótese, e ele chegou na autoescola, gente, andando sem mancar, não parecia, de calça comprida até os pés, camiseta, tudo fortinho e tal, eu nem reparei que ele tinha uma deficiência física. Então, por que eu estou trazendo essa história? São várias pessoas que você não vê que tem uma deficiência física, né? Ou uma sequela física devido a uma doença. Câncer de mama, por exemplo. Como é que você vai olhar tem gente que fala, homem tem câncer de mama? Já tirei várias CNHs de homens que tem a mama, né? Não é... Não amamenta, mas tem a mama. Exato, né? E que teve câncer, e que teve a sequela. Então, esse preconceito, esse pré-julgar... É a mesma coisa autismo. Como é que você vai saber se a criança, aquela família está com uma criança que tem autismo ou não? Você parou numa vaga. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu não tinha deficiência. Hoje eu tenho problema nos 2 joelhos e um dos meus joelhos, esse aqui é prótese. Né? Então, por exemplo, eu poderia ter lá um cartãozinho, poderia dizer que eu não tenho, mas poderia ter. Sim. Então, eu estou aqui, alguém sabe que esse meu joelho é uma prótese? Não. Né? Eu até manco, mas alguém sabe que aqui tem uma prótese? Então, não tem como saber. Né? Então, e aí tem esse pré-julgamento, né? Essa coisa absurda de achar que é cota, gente, não é cota. Não. Pessoa com deficiência física que tem uma sequela pode tirar, isso não é cota, não está tirando direito de ninguém. Isso é uma coisa, né, Dani, que é bom você falar. Quando você fala que vai tirar uma isenção, muita gente não tira porque fala assim,
se eu fizer isso aí, por exemplo, eu tenho uma prótese no joelho, tá bom, eu tenho carro automático, sempre tive, não preciso ter a isenção. Se eu tiro, mas não é porque eu estou achando que eu vou tirar de alguém, não é isso não, porque é uma isenção, é um direito, é um benefício. Você não tá, é lei. Se você pegar o seu, você não vai estar tirando dela, você não vai estar tirando de ninguém. Então é um direito, é lei, é direito que você tem. Né? Então isso é muito importante falar, porque muita gente não faz porque acha que vai estar tirando de alguém. Que está tirando o direito, enfim, não é. Né? Você pode ter... fala para mim, uma matéria que você publicou ou falou na revista ou na TV Reação, que foi triste você publicar, que você sentiu uma profunda tristeza em ter que publicar isso. Você lembra de alguma? Teve um monte, né? Teve um monte de gente que a gente perde, né? Desse segmento. São pessoas assim que, muitos que lutam, por exemplo, Romeu Sasaki. A perda do Romeu Sasaki pra gente foi um baque, foi grande. O Romeu, além de ser querido, ele foi o cara que me ensinou, né? Eu não conhecia nada disso, ele foi meu professor Romeu Sasaki. Né? Eu não sabia nada. Me lembro de uma passagem do Pellegrini, você conhece, o Marcos Pellegrini, não sei se ele já veio aí, é um cara para você trazer também, que ele é muito legal. O Marcos Pellegrini, ele é tetraplégico, ele mexe a cadeira de roda dele tudo com a boca assim e tal, anda o mundo inteiro com a cadeira de roda mexendo pela boca. E no primeiro evento da REA, que foi no Hotel São Rafael, não conhecia ninguém nem nada desse segmento, em 1996. E o Pellegrini estava lá, e eu estava sentado do lado dele, e ele falou assim, amigão, você pode nem conhecer ele, hoje a gente é amigo, mas na época não. Amigão, tá frio, pega minha blusa aqui atrás, meu paletó, você pode colocar em mim? Vi agora, o cara não mexe nada, né? Nada, só a boca. Falei, como é que eu vou botar o paletó nesse cara? Foi aí que eu conheci o Romeu. Aí eu comecei a tentar vestir o cara, falei, eu nunca vesti nem boneca, cara, mas nunca, como é que eu vou vestir esse cara? Aí pega a mão dele, como é que eu vou botar aqui? Eu já estava quase quebrando o braço dele para enfiar lá dentro. Eu sou um pouquinho bruto, né? Aí o Romeu Sasaki começou a dar risada. Aí eu falei, não, peraí que eu vou te ensinar. É assim e tal. O Romeu em 2 segundos vestiu ele lá. Aí ele ria, porque o Marcos só ria, né? Porque eu falei, bicho, eu vou quebrar, mas ele pode quebrar um cinto. Aí o Romeu vestiu ele lá e tal. E aí que eu falei, caramba, né, bicho, que mundo, né, diferente esse. E o Romeu me ensinou muito, né? Primeira lição foi colocar o paletó no Pellegrini. Mas ele me ensinou muita coisa desse segmento, a linguagem, né? Sim. Que eu tinha que ter. E eu acho que você sabe, depois da Reação, quantas revistas apareceram? Acho que uma. Incluir sentidos, já apareceu umas 10. Tem alguma? Eu lembrei mais As duas principais foram incluir sentidos. Me lembrei mais da sentido. E as outras tiveram algumas, mais 3 ou 4. Alguma existe? Não. Acabou tudo. Mas o que acontece? É a linguagem, Dani, a mesma coisa do negócio da feira, da autoescola. Se você não tem a pegada, por que eu brinco com uma pessoa com deficiência e às vezes a brincadeira que eu faço, se outra pessoa fizer, não vai. Porque eles sabem que eu tô... é um carinho. Você tem a gente... Amor ao que você faz. Você é a mesma coisa, a gente acabou conquistando isso, porque esse tipo de coisa você não vem num dia pro outro se impor. Não. Né? Você acaba sabe que uma das coisas que eu me orgulho muito de falar, que me incomodava profundamente, era a pessoa surda não ter diferenciação para fazer a prova teórica. Por quê? Porque o surdo, muitas das vezes, ele pode ser alfabetizado em Libras. Sim. Ele não é alfabetizado em português. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ele sabe o que é sangue, mas não sabe o que é ensanguentado. Ele sabe o que é batida de carro, mas ele não sabe o que é uma colisão, né? E a língua portuguesa, enfim, ampla, com diversas palavras singulares, etc, etc. Então, vocês pensam a dificuldade que era para o surdo. É a mesma coisa fazer uma prova em uma outra língua. Em alemão. Fazer uma prova teórica em alemão, não vou entender nada. E aquilo me incomodava. Eu falei, não é possível. E eu queria fazer alguma coisa. A minha sorte, né, porque quando Mara visita algum lugar, você sabe que ninguém consegue chegar perto de Mara Gabrilli, enfim, na época ela nem era senadora. E ela foi visitar uma feira, a gente estava lá com o estande da autoescola e tal, e ela com toda a segurança e etc, eu consegui entrar e eu falei, eu preciso de 1 minuto da sua atenção, 1 minuto. Ela parou, gente, com, sei lá, de que essa topeira tá aqui na minha frente, mas muito gentil, muito simpática, muito querida, falou, pois não, e eu falei, eu queria falar com
como assim? Eu falei que representava a autoescola e contei a minha indignação. Aí ela falou, onde é o seu estande? Aí eu falei, onde era? Ela falou, não, vamos lá que eu preciso entender o que você está dizendo, que realmente não faz muito sentido. E aí, como falei, expliquei e tal, óbvio, demorou um pouco, mas hoje a pessoa surda, ela tem horário específico para fazer a prova teórica no Detran, obrigatório as autoescolas terem intérprete prático e teórico, infelizmente nem todas tem, né? Põe lá só para cumprir Exatamente, eu estou te falando. protocolo, Tem mas autoescola e tem autoescola. obrigação. E a prova teórica hoje também é feita com 1h30 para o surdo, com intérprete, por quê? Para eles interpretarem a prova, não fazer a prova para eles, mas realmente explicar, por exemplo, o que é uma pessoa ensanguentada, né? Que para eles só sabe o que é sangue, porque eles não têm a conjugação verbal como a gente, porque muitos por são... isso que muita gente acha que o surdo é grosso, né? Que é mal educado, é grosseiro. É que é outro. E eu vou te contar. Se você perguntar para mim, Rodrigo, qual que é a pior deficiência na sua opinião? Eu vou te dizer, assim, com toda certeza, surdez. Surdez. Lembra que eu te falei que eu peguei a cadeira de rodas, vendei os olhos e tal. E surdo eu não tinha feito, né? Como é que ia ficar surdo? Né? Só que você vê como Deus coloca as coisas na frente, na vida da gente, né? Eu estava atravessando a Avenida Pompeia de carro, puf, meu ouvido travou, parou, pum. Eu, na hora, assim, minha reação que eu tive foi estacionar. Do lado, assim, estacionei e falei, caramba, não estou ouvindo nada. Parou, travou, fiquei surdo. Aí, meu celular sem bateria foi até o orelhão. Disquei para minha casa a cobrar. Orelhão, vai vendo. Ficha, eu não tinha ficha. Disquei para minha casa a cobrar e senti que alguém atendeu do outro lado. Eu falei, olha, eu sei que você atendeu aí, não adianta falar porque eu não estou ouvindo nada. Eu estou em tal lugar, minha mulher foi me buscar. Eu falei, eu estava surdo. Só que para eu chegar até o orelhão, eu andei em zigue-zague, assim, eu tinha que ir apoiando na parede. Você perde a referência. É muito engraçado isso. Quando você fica surdo, você perde a orientação. É um negócio, parece que você está com um labirintite. Perdeu um outro sentido, né? Você perde, é muito esquisito. E eu fiquei um dia inteiro assim. E é muito estranho, por exemplo, você ir no médico. Minha mulher me levou no médico. Aí você está ali, você não sabe se estão falando de você ou por você ou para você. Né? Você não participa do mundo. O cego, se a gente está aqui, chega alguém do meu lado aqui, o cego, mesmo que ele não enxergue, ele sente a pessoa chegando. Ele ouviu, ele sente. O surdo não. Você fica isolado mesmo. Por isso que eles se isolam. Você pode ver em eventos, nas feiras, em qualquer lugar. Tem um grupinho do surdo. Eles andam sempre em bando, né? É sempre um grupinho deles com eles mesmos e tal. E eles se conversam ali e sempre eles com eles. Eles não se misturam. Mas não é porque são grossos, mal educados. Não, é que é um mundo diferente mesmo. A pessoa surda, ele tem desenvolve outras habilidades e tal, mas outros sentidos mais aguçados. Mas a surdez, gente, é muito, muito difícil o cara ser surdo. É muito complicado. Você sabe que enfim, eu estava com um cliente no Poupa Tempo esses dias e o médico, eles não estavam com intérprete lá e, enfim, aí o responsável do Poupa Tempo lá de Osasco viu que eu estava lá, me chamou, Denis, me ajuda aqui a conversar com ele. Mas se eu não tivesse o intérprete, se eu não estivesse lá, ele ia ter que voltar, ia ter que ir embora. E um órgão que tem que atender a população. Não, e né, tem que gente? ter, porque é lei hoje. Né? Você tem que ter para atender o surdo. Você tem que ter intérprete. Se a sua escola tem que ter, por que o Poupa Tempo não? Ele tinha que ter. É um absurdo, né? Ele tinha que ter. É aquilo lá. Se a sua escola tem que ser acessibilidade, se aqui você tem que ter um banheiro adaptado, por que o órgão público não tem? E não é cobrado, né? Porque não é cobrado. Quem vai cobrar deles mesmo? Né? Então aí é fácil, né? É lamentável. É lamentável. O exemplo tem que vir de cima de tudo aqui. O exemplo que vem de cima aqui de tudo é muito ruim sempre. Né? É sempre o exemplo errado. É muito difícil. Mas me fala então, voltando do assunto da feira, você fechou e aí resolveu montar a Mobility. Isso. Aí eu resolvi montar a Mobility. A Mobility hoje, depois de pandemia, depois de toda essa mudança de isenções, de legislação, qual a perspectiva que você tem dela? Assim, o mercado mesmo, sem essa perspectiva de isenção, assim, perspectiva a gente sempre tem, né? Todo mundo tem de aumentar um pouquinho e tal. Eu acho que até que se o ICMS for para 120, 150, já vai dar um fôlego. Já vai melhorar. Tem muito carro esperando para sair aí, muita concessionária com processo engavetado, esperando para sair. Né? Então um aumento desse aí, mesmo que seja pequeno e não seja ideal, já vai dar um fôlego diferente. Né? Então acho que até o final do ano isso sai, por isso até que eu joguei a Mobility para o dia
24, 25 e 26 de novembro. Porque normalmente você fazia em julho. Normalmente era julho, eu joguei pro final do ano de propósito para ver se dá tempo do negócio mudar e tô torcendo para mudar. Mesmo assim, sem mudar, a gente já tem montadora fechada. Então a feira vai existir, né? Até porque a Mobility própria formatação da Mobility ela é mais barata do que você fazer, por exemplo, a Reatec. A gente já entrega tudo pronto, tal. É outra coisa também que eu aprendi, né? Fazendo feira. Pô, o cara tem que comprar o chão, contratar a montadora, paga a taxa, paga tudo. Cada respiro que você dá, e isso foi um dos motivos de eu ter vendido minha parte da feira da Reatec. Eu não acho justo que você vá para uma feira, você compra o chão, você tem que pagar o estande, tem que pagar o chão, tem que pagar energia elétrica, pagar limpeza, pagar crachá, pagar segurança, caramba, compra, eu vendo a Mobility, você sabe disso, você paga um X, já está tudo ali. Está tudo incluso ali, a montagem do estande te entrega pronto, tudo pronto. Você não tem que pagar taxa de nada, se precisar de 20 crachás ou de 500 crachás, você vai ter do mesmo jeito. Né? Se você precisar de uma mesa ou de 10, eu vou te dar 1 ou 10, né? Para você trabalhar, eu não vou te cobrar mais por isso. Então isso acabou fazendo também com que a Mobility acabasse atraindo muita gente para lá. E a Mobility não é grande como já foi a Reatec um dia, mas hoje, no atual patamar, hoje a Mobility em faturamento é maior que a Reatec. Em faturamento a Mobility é infinitamente maior que a Reatec. Isso é bom para você, né? Sim, mas Ou também para o mercado, porque eu concordo com você que não há duas feiras para o segmento. Não. Até coloquei, desculpa, até te mostrando. Meu editorial dessa edição. O que está aí, o título? PCD, um único segmento com duas feiras diferentes? Não cabe. Não cabe. Você pode falar, Rodrigo está dando um tiro no próprio pé aí. Não é, a gente tem que ser sincero, não cabe. Eu fui atrás para a gente tentar unir forças. Falei, bicho, não dá. Como é que em 2023, pós-pandemia, todo mundo ferrado, eu não tenho prejuízo, mas também não ganho dinheiro. Você tem um nome, mas você tem prejuízo. Por que não a gente juntar as duas feiras, nem que seja só esse ano? Porque o mercado não está para peixe, né? Não está para a mesma empresa participar de tudo. A gente vai acabar junta, faz uma só e fica bom para mim, para você, principalmente para o visitante e para o expositor. A gente dá uma salvada no mercado, né? E vai ficar bonito para nós dois. Porque a gente dá uma salvada no mercado, todo mundo vai falar, oh, que bacana que eles fizeram, né? Juntaram por causa do mercado. Né? E depois até separa de novo, não tem problema, na hora que voltar ao normal, mas para ajudar a coisa a andar. Não teve jeito. Tivemos várias reuniões, não teve jeito. É uma empresa muito grande, né? Muita gente mandando. Né? Então acabou não tendo. É uma pena, porque valeria muito a pena fazer. Eu acho. Para o mercado. Só para o mercado, para o público. Para o mercado, para o público. Com expositores, empresas, eu acho que para todo mundo. Eu acho que ia ajudar bem. Para todo mundo. Você vê, uma feira Reatec agora em outubro e em novembro. 40 dias de diferença uma para outra. E tem muitos expositores que vão nas duas. Então, muito público que vai nas duas. Gente, vai dividir. E quem viu, e a gente sabe que quem vai uma já foi na outra. Já foi na outra. Não tem produto. Não é? Então não tem novidade, não tem lançamento para tudo isso. Tanto é que a Reatec, na época, sempre foi todo ano. E eu brigava no bom sentido com o meu ex-sócio. Falava, Zé, vamos fazer essa Reatec a cada 2 anos. Não tem novidade para o cara mostrar todo ano. Né? Não tem lançamento para ser mostrado todo ano. A cada 2 anos você tem. Todo ano não, seja um dia do expositor. Né? Você vai estar sangrando o cara que te alimenta. Não pode. Ainda mais cobrando tudo que era cobrado antes. Né? Então, mas também por essas e outras acabou não dando certo e a gente separou na época. Mas eu acho que duas feiras num mercado tão pequeno, eu acho bobagem. Acho que se desse para pós-pandemia ainda, eu acho que... Porque é pós-pandemia. Antes até caberia, mas porque teve a pandemia. A situação que está a economia no Brasil, né, não está legal. Não adianta a gente falar, não está legal. Você vai ver números que você assistiu o Jornal Nacional, parece que você está na Suíça. Mas não está legal. Não é verdade. Estamos no Brasil, a nossa Exatamente, a realidade é outra. A realidade é outra, né? E mostra, você consegue ver pela revista. Eu falo que a revista já chegou, normalmente ela tinha mais de 100 páginas. Hoje eu falo que ela é mais fina que um cardápio de padaria. Sim. É triste porque, assim, é uma revista que nos traz informação, que tem todo o conteúdo, tem as novidades, a legislação, ela é se o mercado tivesse bom, né? Se você estivesse fazendo mais CNH, se a empresa de isenção estivesse fazendo isenção, se a empresa de cadeira de roda estivesse vendendo cadeira, se estivesse vendendo carro na montadora. Tudo bem, a gente está falando de um sistema mundial, vamos colocar, da pandemia, mas se
acha que é só devido à pandemia? Não, é política. No nosso caso, No você nosso acha caso que é política. O Brasil é política, não é pandemia não, aqui é política. A pandemia tudo bem, uma pandemia já passou. Aqui é política. Enquanto, aquilo que eu já falei, enquanto não crucificarem o cara, o Bolsonaro não vai andar. Tudo que é feito nesse governo não é para fazer o Brasil andar, para o Brasil deslanchar, não. Até hoje, se chove é culpa do Bolsonaro, se faz sol é culpa do Bolsonaro. O que eu vi esses dias, gente? Hoje até. Hoje na rádio lá, eu estava hoje de manhã na Rádio Nova Difusora de Osasco, lá do Francisco Rossi, até mandar um abraço pro pessoal lá. Tinha uma notícia lá que, uma notícia nada a ver, estava lá no meio da notícia que foi tirada do G1, não sei o que, do Bolsonaro. Mas o que o Bolsonaro tem a ver? Que esse cara não é mais presidente do Brasil há quanto tempo? Mas tudo é o Bolsonaro, né? Não estou defendendo o Bolsonaro, não, pelo contrário, que se lasque. Mas não é pelo fato de ser o Bolsonaro, é que você vai parar uma nação de 250 milhões de habitantes por causa de uma pessoa, né? Por causa de uma rixa. É ridículo o que a gente está vivendo aqui. É ridículo. Porque eu não sei, eu sinto que, assim, ok, a legislação, o mercado mudou, mas eu sinto que as pessoas são diferentes. Eu sinto Tá tudo diferente. que o mercado tá ruim, Tá tá desacreditado. todo mundo desacreditado, todo mundo sem grana, todo mundo tentando sobreviver. Exatamente, sobreviver. Todo mundo tentando sobreviver. Porque aquilo, Dani, você vai no supermercado hoje, você volta amanhã é outro preço. Aí você vai ouvir a notícia ali no jornal, não tem inflação, teve deflação. Aonde teve deflação? Sabe, a gente está sendo enganado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, é uma mentira atrás de mentira. Então, a gente vai viver de mentira até quando? Né? Então, umas coisas assim, absurdas. Você sabe que uma das coisas, assim, quando eu fui, teve a Paralimpíadas aqui no Brasil, eu tive a honra e o privilégio de poder ir no Rio, fiquei lá acho que uma semana, tinha alguns alunos competindo, foi sensacional, enfim. E uma coisa que me marcou muito foi o fechamento daquele rapaz descendo de cadeira de rodas e fazendo aquela pirueta com a cadeira de rodas, né? Foi que muito o lindo. Maracanã foi a loucura, foi sensacional. Né? E vendo isso, assistindo cada vez mais, porque eu não sei se é muito legal se você escuta isso, mas fala, superação, superou. Ele conseguir, na realidade, desenvolver uma habilidade extraordinária, né? Porque eu não faria nem com bicicleta, quanto mais, né, que essa habilidade extraordinária. Uma história nessa sua trajetória que você falou, se isso pra mim ficou, que foi sensacional, foi extraordinário. O que nesses 20 e poucos anos aí que você falou, meu Deus, que sensacional isso. Que eu pude estar lá, eu pude presenciar, eu pude fazer. As Paralimpíadas, né? Paralimpíadas foi muito bacana. Foi muito bacana, foi sensacional. As Paralimpíadas foram sensacionais. Os Jogos Paralímpicos também, Pan-Americanos, Pan-Americanos também, que tiveram no Rio de Janeiro. Em 2007, é isso? Acho que foi 2007, se não me engano. Também foi sensacional. A gente esteve lá, ficamos lá no Rio 15 dias, fazendo a cobertura em todos onde estava tendo jogos e tal. Foi muito bacana. A gente foi com uma equipe para lá com 20 pessoas na época. Foi muito legal, mano. Foi uma experiência assim fantástica. É única, porque você vê o pessoal se... Não é que o cara está se superando, não é isso, gente. Ninguém... É aquilo que eu falo, ninguém voa. Ninguém é especial. Eu falo, né? Eu falando, é especial. Especial nada, o cara não voa. Especial, é ser humano, especial, eu julgo que todos somos. Todo mundo é especial e todo mundo... Olha, aquele negócio lá, o cara tem necessidades especiais. Se eu tivesse diabetes e usasse adoçante no meu café, eu teria uma necessidade especial. Né? O cara é portador de deficiência, então tá bom, eu porto a minha deficiência. Hoje eu tô afim de sair com a prótese, amanhã não, né? Amanhã não o cara não porta a deficiência. Ele porta se ele for um cara acidentado e durante um período ele ficar numa cadeira de roda, 2, 3 meses, 1 ano, sei lá, aí ele tá portando a deficiência porque é uma coisa que um dia ele vai devolver, né? Um dia não vai mais ser dele, mas quando você é uma pessoa com deficiência, você é uma pessoa com deficiência. Você não é especial, você não é deficiente porque você tem suas deficiências, você não é uma pessoa com necessidade especial nenhuma. Você pode ter necessidades específicas, aí sim, mas especiais não. Né? Tem muita coisa errada nessas nomenclaturas que já mudaram tanto. Né? PNE, Nossa PCD, senhora, PNE, PCD, PPD, o que é certo, o que é errado. É certo a pessoa com deficiência, ponto. Né? E não é errado você chamar o surdo de surdo, viu, gente? Não é errado você chamar o cego de cego. Né? Muita gente, mas ele é cego, como é que eu faço? Tem até a piada do Geraldo Magela, né? Que ele falou assim, se eu estiver andando na rua e tiver um buraco na minha frente,
E você fala assim, cuidado, ceguinho, o buraco. Ele desvia do buraco. Agora já pensou se ele estivesse andando na rua e o cara falasse, cuidado, pessoa com deficiência visual, burro. Já caiu no buraco, já era. Então cego é cego. Cego é cego, surdo é surdo. E nem todo surdo e aquele negócio, o cara não é mudo e nem é surdo mudo. Ele é só surdo. Ele só é surdo, ele só é mudo porque ele é surdo e não aprendeu a falar. Por isso que ele é surdo mudo. Por isso que a gente tem os surdos oralizados, porque ele já falava antes. Aí ficou surdo por algum motivo. E ele, né, no meu caso lá, era cera. Eu falei que eu estava atravessando lá, entupiu, eu fiquei um mês surdo, era cera. De lá pra cá até hoje, pelo menos a cada 6 meses, eu tenho que limpar, senão eu fico surdo mesmo. Que loucura. É um troço maluco. E olha, é uma sensação horrorosa o cara ficar surdo. É muito Você sabe que eu acho que eu já falei isso aqui na outra entrevista, e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu gosto muito de cinema. E uma certa vez eu estava no Shopping Santa Cruz e a comunidade surda vivia lá no Shopping Santa Cruz, né? E aí eu fui ao cinema e eu tinha um rapaz tentando comprar um bilhete para ver o filme e era uma confusão, uma briga, ninguém entendia nada. Eu saí da fila, fui lá e, enfim, ajudei o surdo a comprar o ingresso. Ok. E ficou isso na minha cabeça, de quem, putz, né? Por que não, né? O que acontece? A pessoa ficou nervosa, atendente, queria escrever, maltratou, foi um caos aquele dia. E aí, agora, recentemente, eu fui no Cinemark, e acho importante falar que é o Cinemark, e eu não sei se os outros têm a mesma sensibilidade, mas estou fazendo propaganda da Cinemark, eu acho que é bom, tem que falar. Exatamente. Né? Você está ajudando, se merecer, tem que falar. Tem que falar. Eles têm agora na fila, né? Então tá lá, se você é surdo, chame uma intérprete para ajudar a escolher o filme, ajudar a escolher o local. Eu achei isso sensacional. Sensacional. Eles colocaram cartazes de intérprete, né? Se é surdo, toque aqui, tem os sinais do surdo para a pessoa chamar ajuda. Eu falei, até que enfim, né? Até que enfim, porque quando a gente trabalha com isso, tem alguém com deficiência, ou está no ramo, como nós estamos há muito tempo, ou tem alguém da família, você começa realmente a ficar muito criterioso. Exatamente. Aonde você vai, onde você deixa o carro, puxa, aqui não tem vaga para deficiente, aqui não tem acessibilidade para deficiente. E eu estava vendo agora, não sei se você viu, uma tirada que eles colocaram na internet, né, no Instagram, essa tal de Toads, né, que estavam 4 amigos na mesa. Você recebeu isso? Estavam 4 amigos na mesa. E eles falaram assim, inclusão. O que inclusão? Né? Que inclusão? Inclusão do Toads, né? Então você tem o cardápio em braille, então você tem um intérprete em libras, então você tem um banheiro acessível, então você tem uma... Quer dizer, o que é inclusão, né? E outra, né? Hoje você tem recursos que te permitem fazer isso. Hoje você pega, por exemplo, empresas como o ICOM, vamos fazer propaganda de novo, né? Empresas como o ICOM, por exemplo, ICOM Libras. Você pode ter que deve ser isso que acontece no Cinemark. Você aciona na hora, vem por internet, vem o intérprete de Libras ali e você conversa com ele. Hoje, em qualquer lugar do planeta, você pode ter Libras através do seu celular. Né? E não é avatar, não, é a pessoa mesmo. Porque o avatarzinho também não é perfeito, não. É a pessoa mesmo, né? O intérprete ali em tempo real a qualquer hora do dia, né? Do dia e da noite. Então, acho que isso ajuda muito. É usar o recurso que a tecnologia te dá a seu favor, né? Nós estamos chegando ao fim. Ai, que delícia. Passa rápido, você né? aqui, passa rápido, né? Nossa, acho que você tá com um monte de ficha, você não mudou nenhuma de já lugar. mudei várias, Esse já monte fiz de todas as pergunta aí, você falou que perguntas. tem um monte de perguntas, E só eu eu falei falei. ele, posso perguntar tudo. É que ele não sentiu, mas eu fui perguntar. Só eu falei aqui. Olha, o fio do microfone apareceu. Ao vivo é assim. Só eu falei. Uma coisa, Rodrigo. O que você deixaria aí para essa turma que está nos assistindo? Alguma coisa que você queira falar, chamar atenção, fazer um protesto? Não, protesto não. Eu acho que assim, para a pessoa com deficiência em si, né, Dona? Eu acho que a gente não consegue ter uma mesma representatividade, apesar de ser quase 50 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. A gente não consegue ter a mesma representatividade que tem o negro, que tem o LGBTQIA+, né? Você sabe disso. Por que existe essa representatividade no nosso segmento não? Falta união. Né? Então isso eu estou falando direto, onde eu vou, onde eu tenho oportunidade, falta união. Se a gente tivesse união, a gente elegeria presidente da República. Sim. Porque multiplica, né? Pelo menos 3 cada pessoa com deficiência, você tem mais da metade da população.
Só que a pessoa com deficiência tem muita desunião entre as pessoas com deficiência. O surdo é o surdo, o cego é o cego, o físico é o físico, o autista é o autista, e não tem uma coesão. Acho que se todo mundo se juntar, a hora que todo mundo perceber que faz todo mundo parte do mesmo barquinho e todo mundo tem remar para o mesmo lado, a gente consegue muita coisa. Agora nós vamos ter eleição no ano que vem. Vai sair aí, certeza, vão sair centenas de candidatos com deficiência. Sabe quantos vão ganhar? Nenhum. Como acontece todo ano. Porque saem centenas. Numa cidade sai lá um monte de pessoa com deficiência para vereador. Pô, pega um. E todo mundo trabalha para eleger aquele cara. Para brigar por você. Para brigar por você lá dentro. No fim, não elege ninguém, você não vai ter um representante lá. Só que o que acontece? É uma disputa tão grande por espaço, por ego, né, que quando um põe a cabeça para fora, os outros, ao invés de ajudar, querem cortar a cabeça dele. É o contrário, gente. Vocês têm que se unir. A pessoa com deficiência tem que se unir. O cego se juntar no mesmo barco que o surdo, que se junta no mesmo barco com a deficiência física, e outra, juntar também com as pessoas. Eu até mudei na revista aqui, ó, diversidade assistiva. O que é diversidade assistiva, gente? Pessoa obesa, idosa. Por que é assistiva? Tecnologia assistiva serve para pessoa com deficiência, certo? Todos esses que eu estou falando aí, que fazem parte da diversidade assistiva, usam tudo de tecnologia que uma pessoa com deficiência precisa. Então, se a gente juntar pessoa idosa, obeso, alta e baixa estatura, pessoa acidentada, mulher gestante, tudo dentro do mesmo barco, desse barquinho, a gente vai ganhar uma força tão grande, né? E vai conseguir, unidos, se unir, vai conseguir muita coisa. O problema é que hoje, gente, cada um está remando para um lado e o barquinho fica girando ali, ó, e não chega a lugar nenhum. E muita gente, ó, só que muita gente se beneficia disso também. É verdade. Ganha, lucra, né? Lucra horrores. Se beneficia disso aí, dessa desunião que existe. Eu acho que quem perde é só você que tem deficiência. Se você que tiver deficiência se juntar e todo mundo remar para o mesmo barco, você não tem noção da força que esse segmento tem. Aonde que eles te acham, Rodrigo? Vamos lá. Eu sou ruim de rede social, mas é @revista Reação, tá, gente? Eu, Rodrigo, sou ruim, mas a revista tem. É @revista Reação, tá bom? Ou então... Lá acha a TV Reação. Acha tudo no @revista Reação. Todos os braços, ou no site, né? Lá também tem a revistareação.com.br ou portalreação.com.br, tem tudo lá. Se vocês precisarem aí, gente, quero tirar uma dúvida a respeito da legislação, quero tirar uma dúvida a respeito do assunto tal, ou da feira, ou ingresso, inclusive, ele está fazendo uma nova feira de picapes. Enfim, ele é o homem da feira, né, gente? Então, é com ele, ou trabalharem, vocês que querem trabalharem na Mobility, ou querem trabalharem, enfim, nas feiras, procura ele lá. Eu preciso de informação de tal lugar do Rio de Janeiro. É com ele. Eu preciso saber sobre Minas Gerais, se tem. Ele está por dentro de tudo. E foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer te receber. É meu, muito gostoso. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas informações. Foi esclarecedor as suas informações, a história. Espero que a gente se encontre aí por mais 25 anos. E mais vezes nesses 25 vezes. anos, né? Gente, obrigada. Obrigado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar se vocês gostaram da matéria, se vocês gostaram aí do nosso novo assunto. Curte, compartilha, mande para o grupo da família, no grupo dos amigos. Não deixe de comentar. Obrigada, gente. Foi um prazer.